Welcome back to the show, everyone. As you can see, I'm joined by Patrick Henningsen. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, estou aqui com Patrick Henningsen, do 21st Century Wire, para analisar os últimos acontecimentos. A pergunta é: a guerra com o Irã acabou? Bem, pelo menos as informações são de que Donald Trump e seus assessores, ou melhor, de que ele disse aos seus assessores, que pode abandonar a guerra sem um acordo nuclear, desde que o Irã concorde em reabrir completamente o Estreito de Hormuz. Ele disse isso ao Wall Street Journal. Agora o Irã tem sido muito firme em suas exigências. Ele agora tem várias demandas relacionadas ao memorando de entendimento, incluindo o fim da presença de tropas dos Estados Unidos, o fim da guerra, o fim das guerras de agressão contra todos os seus aliados e, claro, uma compensação ao Irã por todos os danos. Na noite passada, o Irã atingiu um navio-tanque ao largo da costa de Omã, enquanto a atividade no Estreito de Hormuz chega a uma paralisação. Apenas 6 embarcações que passaram pelo corredor designado pelo Irã transitaram na noite passada. Agora, o Iêmen está intensificando sua retaliação e seu contra-ataque à agressão dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. No quinto dia desta guerra renovada, divulgou imagens de ataques com drones e mísseis contra forças sauditas por procuração. Isso inclui depósitos de munição de mercenários em Al-Muqa, no Iêmen, que foram atingidos durante a noite por 30 mísseis iemenitas. E, na verdade, esse local está sendo alvo novamente neste momento por um enxame de drones iemenitas. 58, pelo menos, é o que sabemos até agora. 58 forças sauditas, por procuração, foram mortas pelo Ansar Allah enquanto esta guerra se desenrola. Patrick não viu absolutamente nenhuma recessão. Então, Patrick, o que está acontecendo? Primeiro, vamos começar pelo Irã. Trump está realmente recuando? Ou isso é só cortina de fumaça? Não sei. Realmente não sei. Olha, os Estados Unidos não estão se afastando. Trump pode estar se afastando temporariamente, mas os Estados Unidos têm planos e estratégias muito claros para esta região. Eles podem estar entrando numa fase de adiamento. Quer dizer, veja, esses políticos são como crianças de escola. Eles precisam ter férias de verão. Então é isso. Estamos em agosto e lá vão eles para suas segundas casas, terceiras casas, quartas casas, ou seja lá o que for, para o rancho, e ficam fora durante agosto. Então a probabilidade de uma escalada durante este mês com os políticos ocidentais, os americanos e os britânicos especificamente, é menor. Eles basicamente saíram de férias para passear de barco e coisas assim, pescar caranguejos na Baía de Chesapeake, se ainda houver caranguejos lá. Então isso não vai acontecer. E quando você entra em setembro, a lógica da escalada, do ponto de vista dos Estados Unidos, tão perto das eleições de meio de mandato, é muito arriscada. Muito arriscada. Então eles jogaram todas essas cartas diferentes. Acho que pode haver alguns movimentos isolados do governo Trump para antagonizar o Irã, basicamente para provocar, pressionar, testar um pouco o Irã, só para lembrar ao Irã que os Estados Unidos ainda estão envolvidos nessa questão. Mas a realidade é, Dani, você sabe, você está nos Estados Unidos. Se a Casa Branca simplesmente não falar sobre isso por algumas semanas e se concentrar em outra coisa, seja lá o que for, o público americano simplesmente deixa de prestar atenção. E a maioria das pessoas vai até esquecer que houve uma guerra no Irã, se você der a elas algumas semanas. É assim que funciona a mentalidade americana de aquário, de modo geral. Então trata-se realmente de aproveitar essa pausa nos combates para que os Estados Unidos e Israel reabasteçam defesas essenciais, consigam reunir o que puderem em termos de interceptadores e de meios para que Tel Aviv e Jerusalém Ocidental possam se defender caso as hostilidades sejam retomadas. E elas serão retomadas. Para os Estados Unidos, a situação não é boa. O Irã está sendo muito mais agressivo. Eles não estão mais jogando esse jogo de negociações com os Estados Unidos. Então, foram muito explícitos. Queremos vocês fora da região. Saiam. Não pode haver paz enquanto os Estados Unidos não saírem do Golfo Pérsico.
Então, quero dizer, os Estados Unidos não podem realmente se envolver nisso. Trump não pode entrar numa guerra de palavras por causa disso, porque vai ter de sustentar o que diz com força concreta, com poder ou algo assim. E neste momento, o Irã está tirando proveito da situação por causa do cenário político nos Estados Unidos e em Israel e está sendo muito mais agressivo. Quero dizer, é preciso admirar, de certa forma, como o Irã jogou suas cartas com tanta habilidade em cada etapa desse tipo de situação, dessa crise. E agora, eles estão tirando total proveito da posição política frágil de Trump e Netanyahu neste momento. Isso está muito claro. Então, sabe, os Estados Unidos não podem voltar com algum tipo de ameaça agressiva, mas vocês não podem nos expulsar do Golfo Pérsico. Eles não podem dizer nada, porque os fatos são os fatos. De qualquer forma, eles não têm uma posição militar muito forte. É incrivelmente fraca. Eu realmente acho que o golpe contra o Reino da Jordânia ao longo do último mês foi realmente devastador para Israel. Porque o Reino da Jordânia, separado desse arco do CCG no Golfo Pérsico, é na verdade a última linha de defesa de Israel em termos de mísseis. Então eles realmente dependem de uma presença robusta dos Estados Unidos na Jordânia. Sem isso, Israel fica desprotegido. Eles ficam completamente à deriva. Então acho que os Estados Unidos vão levar um tempo para digerir isso. Portanto, é um momento conveniente para eles reavaliarem sua posição. E talvez Trump possa criar algumas justificativas. Tipo, bem, não precisamos mais da região e não precisamos do petróleo. Estamos bombando. A economia americana está bombando agora. Todo mundo quer o nosso gás. Todo mundo quer o nosso petróleo. Estamos bombando. Os investimentos estão chegando. Trilhões de dólares. Recorde. Nunca houve tantas pessoas empregadas nos Estados Unidos quanto agora. Nosso setor manufatureiro, meu Deus, nunca foi tão poderoso desde a fundação do país. É isso que Trump está dizendo. O dólar nunca esteve tão forte. Está fortíssimo agora. Então ele reconstruiu as Forças Armadas. É simplesmente fazer o quê? Ele faz o que faz. Vai fazer o que vai fazer. Vai dizer o que vai dizer. Mas o fato é que eles têm uma posição muito, muito fraca para negociar agora. E é como se eles realmente tivessem estragado tudo. Os Estados Unidos estragaram tudo, porque se tivessem jogado o jogo do memorando de entendimento, se ao menos tivessem tentado entrar nesse jogo até a metade, poderiam ter conduzido isso com mais habilidade e talvez até conseguido alguma margem de negociação um ponto. Mas o problema é que agora a ilusão de tudo isso acabou. Eles estragaram tudo, e os iranianos não vão mais jogar esse jogo com eles. Quero dizer, aquela era a última chance de os Estados Unidos manterem algum tipo de, pelo menos uma fachada de diplomacia. E eles estragaram tudo, completamente. Entre Vance, Trump, Bessent, Rubio e o resto, eles deram um tiro no próprio pé umas 3 ou 4 vezes. E é isso, acabou. Então, toda aquela farsa, basicamente, não há absolutamente nada que possa ser recuperado dali. Porque, Dani, a questão é que com esse memorando de entendimento, não resultou mal as termos, a situação no Estreito de Hormuz foi resolvida sem os Estados Unidos. Isso já estava implícito no acordo. E então a única carta que resta aos Estados Unidos, e isso pode vir mais tarde, é pressionar fortemente Oman para forçar uma entrada no país, ameaçá-los, talvez encenar uma provocação que leve a um desembarque americano no lado omanense do estreito. E isso poderia ser, de certa forma, talvez um golpe. Quero dizer, podemos entrar nesse território em algum momento nos próximos 12 meses, certo? Eu não descartaria nada disso com este governo. Eles vão explorar até o último ângulo tático possível para fazer parecer que ainda tem alguma carta na manga nessa questão e, de algum modo, apagar a vergonha absoluta e o fracasso de ter iniciado uma guerra que não tinha a menor possibilidade de vencer e ter isso em seu histórico.
and having that on the record. So the US has to keep itself. Então, os Estados Unidos têm que se manter naquela região de alguma forma. E eles têm planos para tentar fazer isso, mas ainda está para se ver como vão realmente conseguir. Há alguns aspectos aí. Eles jogaram essa carta com a Arábia Saudita, Dani. Pressionar a Arábia Saudita a se envolver com os iemenitas e também a atacar o Iraque. Mas, pelo que estamos começando a descobrir, aquilo foi principalmente um ataque militar dos Estados Unidos. E agora, o primeiro-ministro iraquiano apresentou uma denúncia formal às Nações Unidas. Quer dizer, isso não está indo bem para a Arábia Saudita. Mas foi pressão dos Estados Unidos. E isso mostra como a Arábia Saudita é desarticulada como governo, como Estado, como regime. Eles realmente não têm nenhum tipo de continuidade sólida. Eles deveriam ser a potência hegemônica regional, mas são realmente instáveis. Se alguém como Trump consegue simplesmente, pressioná-los um pouquinho, e aí eles cometem suicídio econômico, algo pior do que o que a Alemanha fez com o gasoduto Nord Stream, isso não é para mim um regime muito estável. Agir contra os próprios interesses, economicamente e geopoliticamente, não consigo acreditar que tenham feito isso. Então eles devem ter algum material comprometedor sobre o MBS, ou deve haver alguma coisa acontecendo. O próprio Trump provavelmente também está profundamente comprometido. É como uma corrente de material comprometedor entre Israel, os Estados Unidos, a Arábia Saudita e seja lá o que for. E você tem o fantasma de Jeffrey Epstein, ou talvez não, quem sabe, simplesmente aqui esfregando as mãos. Trabalho bem feito. Então vamos ver. Job well done. So yeah, we'll see. Quer dizer, eu me lembro daqueles dias em que a Arábia Saudita era tão dura com Biden, certo? Eles o receberam de forma muito fria, e o clima era tenso. E parece que sob os dois governos Trump, as coisas mudam bastante em termos de imagem. A imagem é de que a Arábia Saudita faz exatamente o que os Estados Unidos dizem, quando os Estados Unidos decidem dizer. Mas, sobre a questão do Irã e de o Irã estar ficando mais duro, quer dizer, este é agora o preço para encerrar a guerra. Não é apenas acabar com a guerra. Levantar o bloqueio e as sanções, obviamente. Retirar todas as tropas dos Estados Unidos, descongelar os ativos iranianos, pagar reparações e pôr fim aos ataques contra aliados regionais. E agora o Irã está sendo muito específico. Palestina, Iraque, Líbano e Iêmen. Então, muito especificamente, sobre quem está envolvido ali. O Irã descartou completamente negociações com o governo Trump neste momento, segundo vários relatos. E acredito que agora, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores também disse que eles simplesmente vão esperar o mandato de Trump acabar. Eles não querem negociar com este governo. E hoje, antes de entrarmos no ar, bem antes de entrarmos, o Wall Street Journal informou que 13 bilhões de dólares em danos, ou 13 bilhões de dólares foram gastos nesta guerra, e que os danos foram enormes. 20 instalações militares dos Estados Unidos em 8 países, 42 aeronaves americanas destruídas, em meio a 2.000 ataques iranianos com mísseis e drones durante esta guerra. Então, eu vi relatos de mais de 9.000 em relação ao que o Irã disparou contra bases dos Estados Unidos em Israel. Mas de todo modo, Patrick, sim, o Irã está endurecendo. E eles acabaram de promover Mousavi, que é muito, eles o chamam de linha dura. Quanto a mim, não sei muito sobre o histórico dele, mas sei que nos últimos anos ele tem estado na linha de frente defendendo uma resposta iraniana muito dura à agressão dos Estados Unidos e de Israel. Então, o que você acha disso? O Irã endurecendo. Apesar de parecer que os Estados Unidos, neste momento, como você disse, talvez estejam esperando para ver o que acontece. Não sabemos o que os Estados Unidos realmente estão fazendo agora, mas sabemos o que o Irã está fazendo. Os Estados Unidos estão fazendo o que podem, e isso não é muita coisa no momento. Mas com o tempo, podem simplesmente recalibrar sua estratégia e criar algum tipo de estratégia futura, problema, crise ou provocação em torno da qual possam se mobilizar.
Mas sabe, em algum momento eles também vão ter que recuar da sua principal tese, que é: não se pode permitir que o Irã tenha uma arma nuclear. Muita gente está cobrando isso deles agora e não está funcionando. Então, esse tipo de argumento é um espantalho. A administração foi eficaz porque, de certa forma, isso faz parecer que as consequências são enormes. What that does is it says that, oh, this is so high stakes. This is about the denuclearization of Iran. Isso é sobre a desnuclearização do Irã. Em outras palavras, não podemos ter outro país islâmico com armas nucleares, com uma bomba nuclear na região. É por isso que lançamos esta guerra de agressão não declarada com os israelenses. Estamos fazendo o trabalho de Deus, sabe? Confie em nós. E é por isso que eles sempre precisavam repetir esse argumento. Isso também deixa a porta aberta para um ataque nuclear preventivo contra o Irã, sob uma espécie de pretexto de que, bem, estamos impedindo uma ameaça nuclear na região. Então, uma peça de propaganda muito insidiosa. Mas sim, eles estão recuando um pouco nisso. Percebi que Trump até cedeu um pouco nesse ponto, numa declaração recente. Ele disse algo como, bem, talvez tenhamos que chegar a algum tipo de acordo provisório. Talvez não consigamos a desnuclearização total do Irã. Mas desde que o estreito esteja aberto, ficaremos satisfeitos com isso. Então, como você define o estreito estar aberto? Não se trata de ele estar aberto. Trata-se de sob qual controle ele ficará. Será sob os americanos interferindo nisso? Ou sob controle iraniano e omanense? Ou, na prática, sob controle iraniano sobre os estreitos? Veremos. Então, o Irã também está basicamente dizendo, vamos receber, sabe? Vamos receber. Não haverá paz até recebermos. Deem-nos nosso dinheiro. E eles estão sendo um pouco mais assertivos quanto a isso. E toda essa conversa, sabe, eles estão ventilando as ideias brilhantes do Jared Kushner sobre, sabe, usar ativos congelados para entregar dinheiro aos agricultores americanos para que o povo iraniano possa receber estoques de alimentos, tratando o Irã como tratam a Venezuela. Basicamente, como um país sem soberania nenhuma, dizendo, vamos pegar o seu petróleo, vamos vendê-lo, vamos manter o dinheiro numa conta e vamos decidir se vocês recebem alguma parte desse dinheiro ou não. Esse é o acordo que eles têm com os venezuelanos. E isso seria para ajudar o povo venezuelano, porque, sabe, Maduro supostamente estava roubando todo o dinheiro deles como um chefão do tráfico. É claro que isso é completamente falso, mas eles estão tentando tratar o Irã com o mesmo nível de desprezo com que tratam a Venezuela ou Cuba. E isso é um dispersamente não sandatem. Eles não conseguem intimidar o Irã. A posição dos Estados Unidos na região está tão fraca agora. Sabe, o que é impressionante nisso, além do que você acabou de mostrar, aquela lista dos danos aos Estados Unidos, dos custos e tudo mais, é que você tem que ter absoluta certeza de que o Pentágono vai subnotificar tudo. Não só as baixas e os soldados mortos. Isso já é esperado. Mas estamos falando de quê? Das perdas de equipamentos? De quantas aeronaves de asa fixa foram perdidas? Dos caças? De outros equipamentos? Instalações e recursos realmente importantes e essenciais? Não acho que esses danos serão totalmente divulgados, porque em algum momento isso está prejudicando a operação militar dos Estados Unidos. Então, eles já tinham tudo isso preparado antes de 28 de fevereiro. E tudo, a interoperabilidade de todas as bases dos Estados Unidos, de cada instalação, de todas as que você acabou de mencionar e que estão na lista, cada uma desempenha um papel fundamental e está interligada em termos operacionais a outras questões. Seja para o poder aéreo, para a Marinha dos Estados Unidos, para capacidades de possíveis deslocamentos e coisas desse tipo. É um sistema muito delicado e interligado que eles não poderiam ter previsto. Claramente, não previram isso, porque se tivessem previsto, teriam conseguido defender essas posições. Mas como você pode ver, eles não conseguiram defender nenhuma dessas posições por conta própria. Eles não previram que alguém na região faria o que o Irã faria, que seria capaz de atingir e atingir com força todas essas posições dos Estados Unidos. Então isso significa que as operações militares dos Estados Unidos serão prejudicadas.
US military operations, so right down to the planning and operational level. Então, até o nível de planejamento e de operações, isso basicamente reduz as opções deles a, apenas um punhado de alternativas. Esse é o problema que eles enfrentam. Além de todas as operações secretas e clandestinas que estavam sendo organizadas e também lançadas e mobilizadas a partir do norte do Iraque, a partir do Kurdistão iraquiano, do KRG, essas operações também foram arruinadas. E eram operações conjuntas dos Estados Unidos e de Israel, com inteligência da OTAN, em conjunto com europeus, como os franceses, por exemplo, e provavelmente, imagino eu, ucranianos, porque eles são uma espécie de nova legião estrangeira da OTAN. Tenho certeza de que estavam ativos ali. Então agora, tudo isso está sendo meio que destruído. Isso é enorme, como elemento surpresa. E isso reduz ainda mais as opções. Agora, o que você pode fazer? Colocar, sei lá, ataque MS e HIMARS no Turcomenistão? Sabe, o papel do Azerbaijão é muito delicado. A situação está muito difícil para o Azerbaijão agora. Politicamente, é um problema para eles se envolverem ou serem vistos como quem viabiliza, facilita ou até permite que seu espaço aéreo seja usado num ataque ao Irã. A reação contra Aliyev e seu regime poderia ser severa, porque o Irã não hesitaria em responder se isso acontecesse de novo. Então, quando você olha para o grande tabuleiro de xadrez nesta parte do mundo, a situação não é boa. Antes, era ótimo para os Estados Unidos e Israel. Eles tinham todos esses diferentes vetores e rotas de ataque, pelos quais foram lançar vários tipos de ataques contra o Irã. Mas agora você está reduzido, na verdade, eu acho, a missões de bombardeio de longo alcance partindo da Alemanha. Se eles ativarem isso, sabe, talvez alguns governos não estejam muito dispostos. A Romênia não quer ser usada, Kosovo não quer ser usado. Por quê? Pode ser. Há muitos problemas potenciais nisso. Países islâmicos, ponto final. A Turquia não vai permitir que seja usada como plataforma de lançamento para os Estados Unidos atacarem o Irã. Então, essas questões começam a surgir. Politicamente, isso é um desastre para a Itália. A divulgação de Mark Rutte se gabando de todos esses diferentes voos que partiram de... A reação negativa contra Meloni foi severa. E aí descobrimos que eles basicamente vinham apoiando Israel pelos bastidores. E isso é um desastre. A Grécia também. Isso fica um pouco perto demais de casa, perto demais para o conforto deles. Então, na prática, você tem a Alemanha, tem a Grã-Bretanha, tem mais alguns possíveis locais. É isso. Não é ótimo. Israel também não é ótimo, na verdade. Então, veja, estamos vendo que há coisas que podem ser feitas na região para alimentar a instabilidade, como na Etiópia, por exemplo. Parece que aquilo pode estar esquentando de novo. Os Estados Unidos talvez consigam, de alguma forma, tirar proveito dessa instabilidade. Vamos ver. Mas não é ótimo neste momento. Então acho que sim, eles vão precisar de tempo para se reorganizar. Não dá para travar uma guerra só com recursos navais e, sabe, reabastecimento aéreo de KC-130. E isso é basicamente a totalidade da solução das Forças Armadas dos Estados Unidos para projetar força contra o Irã. Não é ótimo. Não é ótimo. Sim, antes de passarmos ao Iêmen, e depois à situação mais ampla, quero mostrar o que Donald Trump disse em resposta às alegações ou aos relatos de que o Irã está exigindo muito mais agora do que talvez exigisse antes, ou sendo mais específico em suas exigências aos Estados Unidos. Ele disse: "Vejo que os representantes da República Islâmica do Irã estão pedindo compensação pelos danos causados a eles durante o último conflito militar de 5 meses, iniciado porque eles não terão uma arma nuclear, embora isso nunca tenha sido mencionado em nenhuma de nossas negociações ou reuniões." Quer dizer, essa é a essência. Ele afirma que isso nunca foi mencionado. E então ele diz, depois de exigir que o Irã pague aos Estados Unidos por todas essas décadas de uma coisa ou outra, por supostos danos aos SMOs, ele diz que o Irã deveria ser responsável pelas mortes e pelos danos em Gaza, no Líbano, no Iêmen e na Síria.
Quero uma palavra final sobre o Irã, Patrick. Isso mostra, é claro, que os Estados Unidos não estão falando sério sobre negociar. E o Irã não é nada ingênuo quanto a isso. Mas, ao mesmo tempo, é algo bastante significativo quando o próprio presidente dos Estados Unidos vai às redes sociais e essencialmente revela que não está falando sério. Não só sobre negociar, mas talvez nem sobre essa questão em si. O que você pensa disso? Well, yeah, if there's any doubts about that, there shouldn't be now. Bem, sim. Se havia alguma dúvida sobre isso, não deveria haver mais agora. Então as negociações com o Irã terminaram, mas as relações continuam abertas. Há uma diferença entre essas duas coisas. O Irã vai manter a porta aberta para relações, mas em termos de negociações, como dissemos, os Estados Unidos meio que queimaram essa oportunidade. E eu não acho que aquilo tenha sido em algum momento sério. De qualquer forma, o memorando de entendimento nem era uma oferta séria e genuína. Mas relações, sim. E discretamente você pode ver alguns acordos para descongelar ativos iranianos, especialmente os mantidos em países do Golfo, algo nessa linha. Além disso, porém, acho que vai ser difícil para o Irã. Mas enfim, eles têm um argumento absolutamente legítimo a apresentar. O que está claro é que os Estados Unidos chegaram aos limites desse tipo de guerra e de projeção de poder ao tentar administrar os conflitos. Continue, Prater. Esta guerra de Israel contra o Irã é, de certa forma, o equivalente à Ucrânia como um representante dos Estados Unidos. Exige todo o armamento americano. Exige que os Estados Unidos, no fim das contas, a defendam e continuem fornecendo mísseis, baterias de mísseis Patriot, dinheiro e apoio, e que ofereçam uma espécie de, digamos, profundidade estratégica adicional. É isso que os Estados Unidos e a OTAN fornecem em certa medida à Ucrânia. Mas no caso de Israel, os Estados Unidos fornecem, sem dúvida nenhuma, profundidade estratégica para Israel. E tudo se baseia nessa forma como eles estão lutando, e na configuração e na disposição dos recursos militares que posicionaram pela região. E agora, essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O interessante é que tanto a Rússia quanto o Irã estão em posições muito parecidas neste momento. Os conflitos são ligeiramente diferentes, obviamente. Na verdade, muito diferentes. Mas ambos estão em posições muito semelhantes. Os dois podem estar discretamente em ascensão, e os dois podem ser mais agressivos agora. Os dois podem agir de forma mais preventiva, e estão fazendo isso. E está claro que os limites do que tentavam fazer para sustentar Zelensky, essa fachada do poder militar ucraniano, efetivamente ruíram. E a fachada política não vai demorar a ruir também. Ela também não está longe disso. Isso está vindo. It's not far behind. That's coming as well. That's a reckoning within what's left of Ukraine. I think that Esse será um acerto de contas dentro do que restar da Ucrânia. Acho que isso vai acontecer de forma muito rápida, veloz e devastadora para o regime Zelensky. E isso, no fim das contas, vai gerar a instabilidade que permitirá à Rússia alcançar seus objetivos centrais. Então, para o Irã, seus objetivos centrais são expulsar os Estados Unidos do Golfo Pérsico, acima de tudo. O interessante é o anúncio do que algumas pessoas estão chamando de Aliança da OTAN Islâmica, formada por Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. E não sei se deixei alguém de fora. Mas eu não chamaria isso tanto de uma OTAN Islâmica, e sim de uma aliança sunita. A questão é, contra quem essa aliança pretende se defender? The question is, who is that alliance meant to defend against? That's the question. Is this against an Iranian? Essa é a questão. Isso é contra uma ameaça iraniana ou contra uma ameaça israelense? Ou está sendo usado como uma barreira para mandar uma mensagem aos Estados Unidos e aos israelenses? Porque todos esses países, tecnicamente, a Turquia foi ameaçada por Israel várias vezes nos últimos 6 meses. Os sauditas foram implicitamente ameaçados por Israel muitas vezes. E Israel ameaçou o Paquistão, e em termos retóricos disse em mais de uma ocasião. Altos funcionários israelenses disseram que não podemos ter um país islâmico com armas nucleares da região. E estão falando do Paquistão. Então é isso. Eu não sei. Eu não sei.
I don't know. I can't really tell you what that's about. I haven't really Não consigo dizer exatamente do que se trata. Na verdade, não analisei o manifesto deles nem nada disso. Mas é um pouco ambíguo e talvez possa ser o começo de algo ao qual outros países possam querer aderir. Mas há um problema com o Iraque no momento, como você pode ver com a Arábia Saudita. E o Iêmen também é uma questão. Então não sei, o Iêmen basicamente veio a público e meio que deu uma bronca na Arábia Saudita assim que isso foi anunciado. Nada vai acontecer. A Turquia não vai enviar assim uma força de estabilização. Embora, escuta, eu brinque com isso, mas a Turquia tem nas suas forças armadas uma força expedicionária muito capaz e já a enviou várias vezes. Na verdade, eles ainda ocupam posições no norte do Iraque. Fizeram isso na Síria, foram ao Catar, foram à Líbia, embora enviar combatentes do ISIS sob a bandeira turca tenha sido algo muito suspeito, mas enfim, fizeram isso na África também. Então a Turquia tem unidades expedicionárias capazes e pode e vai mobilizá-las se for necessário. Eles enviariam uma força de estabilização. Gostaríamos de vê-la mantendo os israelenses fora de Gaza, mas isso, é claro, não vai acontecer com Erdogan. Ele não vai chegar nem perto dos israelenses. Mas isso poderia ser mobilizado no Iêmen. Could that be deployed in Yemen? Because Saudi's mercenary forces Porque as forças mercenárias sauditas, para quem não sabe, a Arábia Saudita não tem um exército. O que eles têm de sauditas é, na verdade, destinado a proteger ativos no próprio país, e não a combates expedicionários em lugares como o Iêmen. Então eles terceirizam a infantaria. Basicamente contratam quem aparecer, o que conseguirem juntar do Sudão, combatentes das forças de apoio rápido, as RSF, outros mercenários dos mais variados tipos, e também no mercado internacional em geral. E alguns deles foram alvo de ataques diretos do Ansar Allah dos Houthis, dos iemenitas, nos últimos dias. E isso é realmente insustentável. Eles não conseguem manter nenhum território operando um exército desse jeito. Isso não é sério. Running a military like this. It's not serious. And with a little bit of pressure and the Yemenis being more assertive. E com um pouco de pressão e os iemenitas sendo mais assertivos, dá para ver que isso já está desmoronando para a Arábia Saudita. Então isso também vai ser interessante, vamos ver. Mas a Turquia é quem tem capacidade real ali. Eu diria que o Paquistão tem capacidades desse tipo, mas não as empregou. E não as vimos em ação, exceto talvez em lugares como a Caxemira ou no exterior próximo. Sei que eles têm estado um tanto ativos em relação ao Afeganistão recentemente. Mas a Turquia certamente consegue mobilizar forças, vai mobilizá-las e pode conduzir operações de manutenção da paz extremamente bem. Então isso pode ser uma possibilidade mais adiante. Quem sabe? Bem, há muito mistério por trás desse pacto de defesa entre Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. Mas uma coisa está clara. Durante a guerra, Patrick, nos primeiros 38, 39, 40 dias de agressão dos Estados Unidos, e até depois disso, houve acontecimentos estranhos, com drones aleatórios entrando no espaço aéreo saudita e atacando o setor energético da Arábia Saudita. E o Irã, é claro, nunca assumiu que fosse responsável por isso. O Iêmen ainda não estava envolvido no teatro de operações. E não foi só na Arábia Saudita. Há relatos semelhantes no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e no Catar. Today. É Chipre. Então, sabe, se fossem inteligentes, eles se uniriam em torno do que o Irã disse que apoiaria. E apoia estruturas de segurança independentes, sem interferência dos Estados Unidos e de Israel também. Não está claro se será esse o caso, considerando que esses países têm tantas contradições internas. E como vemos com a Arábia Saudita, talvez eu queira seu comentário sobre isso, Patrick. Como é que parece que o Iêmen, o Ansar Allah, está mais forte hoje do que ontem? Talvez tenham sido durante a guerra dos Estados Unidos contra eles, em março de 2025. E, mesmo antes disso, desde 7 de outubro de 2023, parece que eles se tornaram mais sofisticados militarmente.
Já as Forças Armadas da Arábia Saudita, apoiadas pelos Estados Unidos, parecem muito deslocadas, como um peixe fora d'água, enquanto o Iêmen parece estar muito no controle. O que você acha dos acontecimentos ali? Como mostrei nas imagens dos últimos dias, houve até uma verdadeira blitzkrieg contra as forças sauditas dentro do território iemenita, apoiado pela Arábia Saudita. Yeah, I'm not surprised at all. If you look at Não estou surpreso nem um pouco. Se você olhar para as forças iemenitas, desde quando a guerra foi anunciada e lançada contra elas em 2015 pela Arábia Saudita, com apoio dos Estados Unidos e de praticamente todo mundo na OTAN, e os israelenses também estavam nas salas de controle, aliás, todo mundo estava se jogando contra o Ansar Allah. Aí você olha para a evolução da organização deles, da defesa deles. E bem, 9 anos depois, temos equipes de forças especiais desembarcando e tomando superpetroleiros no Mar Vermelho, com equipes táticas. Este não é o Iêmen que víamos, de sarongues, chinelos e RPGs atirando contra caças sauditas lá em 2015, 2016. Isso é diferente. Então dá para ver que eles simplesmente foram melhorando progressivamente ao longo do tempo. Quanto mais eles entram em contato com equipamentos militares e de defesa ocidentais, seja diretamente dos Estados Unidos ou por meio de um aliado dos Estados Unidos como a Arábia Saudita, mais eles reúnem dados, eles obtêm toda a inteligência, estão aprendendo a combater poder aéreo de última geração, mísseis, bombas inteligentes e drones ocidentais. Estão aprendendo a escapar, a atacar. Os próprios iemenitas têm seus próprios recursos. E, de fato, têm um histórico muito forte, até de desenvolver suas próprias armas e mísseis. Eles não precisam que os iranianos venham dizer a eles o que fazer. They don't need the Iranians to come and tell them what to do. But I'm sure they benefited quite a lot and also. Mas tenho certeza de que eles se beneficiaram bastante e também aprenderam muito observando o Irã, vendo como os iranianos operam e o que estão fazendo em termos de mira, seleção de alvos e orientação. E provavelmente há informações de inteligência sobre componentes, sobre como montá-los e aprimorá-los. O Irã está ajustando seus mísseis para operações ofensivas, e imagino que os iemenitas estejam fazendo o mesmo. Então, quanto mais os atingem, e com mais força, primeiro, isso os motiva. Segundo, isso lhes dá respaldo entre sua população. Eles estão sob ameaça, estão sendo atacados pelos Estados Unidos e pelos israelenses, que querem eliminá-los. E os americanos e os israelenses são brutais e bárbaros, assim como agora os sauditas, que são apoiados pelos Estados Unidos. Então eles têm isso, e taticamente estão se beneficiando de lutar contra um adversário superior. Não seria vantajoso simplesmente levantar a bandeira branca, fazer as malas, querer ir para casa e implorar, por favor, não nos ataquem. Mas como sabemos, essa não é a mentalidade do Ansar Allah. Os Houthis, como os americanos gostam de chamá-los, não dão absolutamente nenhuma trégua. Eles estão totalmente comprometidos. São lutadores natos. E encaram isso como a luta épica de suas vidas. E não vão recuar. Na verdade, vão levar a luta a Israel, aos Estados Unidos e à Arábia Saudita. E vão mesmo, aliás, já estão fazendo isso. Então, eles são altamente motivados, muito capazes, muito engenhosos, conseguem fazer muito com muito pouco, em termos de dinheiro e recursos. São altamente inovadores e conseguem aproveitar sua posição geográfica da mesma forma que os iranianos estão tirando 100% de proveito da sua situação geográfica. Essa é a definição de geopolítica, é geografia. É a geografia e a forma como ela é usada em competições entre grandes potências, guerras ou na política, e como isso molda a política internacional. Portanto, o Iêmen é de fato um ator geopolítico regional. E o Irã, claro, hoje é uma potência geopolítica regional de fato. E eles agem de forma independente, não é como se fosse uma mente coletiva, claro. Tenho certeza de que há alguma coordenação. Mas, acima de tudo, eles estão aprendendo uns com os outros. E também compartilham os mesmos valores e têm o mesmo inimigo. Então é como,
Sabe, o maior erro dos Estados Unidos foi basicamente entrar de uma forma tão truculenta, imprudente e violenta, simplesmente matando iemenitas durante aquele período, seja lá quanto tempo foi. Foram 70 dias ou algo assim. Uma espécie de campanha no estilo Belgrado contra os iemenitas. Do ponto de vista dos Estados Unidos, essa foi a pior coisa que poderiam ter feito. Do ponto de vista dos iemenitas, provavelmente foi a melhor coisa que já lhes aconteceu, porque agora isso realmente se cristalizou, e eles têm suas prioridades e seus objetivos muito claros. E eles sabem qual é a natureza da ameaça. O mesmo vale para os iranianos, é claro. Mas quanto ao Iêmen, sim, não há dúvida. Eles também sabem quais cartas podem jogar, e estão jogando essas cartas. E isso é impressionante. E eu diria que se as pessoas continuarem pressionando o Iêmen que vocês vão ver daqui a 5 anos será irreconhecível em comparação com o de hoje. Estou dizendo isso agora. Estou dizendo, eles vão se tornar um problema enorme para qualquer potência ocidental ou israelense que queira ditar regras e dominar a região, dar ordens e acreditar que pode agir impunemente na Península Arábica. E isso inclui os estados do Golfo. O Iêmen vai ser um problema enorme para eles. Eu prevejo que daqui a 5 anos vocês não vão reconhecer o Iêmen. E talvez até lá, eles também tenham resolvido a situação da guerra civil naquele país. E essa é outra coisa sobre a qual as pessoas não estão falando. O que o Ocidente e a Arábia Saudita estão fazendo, o que os Emirados Árabes Unidos vêm fazendo, muita coisa disso vai acabar forçando uma solução para a guerra civil que os Estados Unidos, os sauditas e seus aliados vinham fomentando há tantos anos, numa tentativa de dividir aquele país. E eles estão, na verdade, minando todos os próprios esforços. E os bilhões de dólares que o Ocidente e os Estados do Golfo gastaram. É preciso entender quanto dinheiro a Arábia Saudita queimou do seu fundo soberano, numa época em que o preço do petróleo estava muito baixo, nessa guerra absolutamente desastrosa contra o país vizinho. E os Estados Unidos disseram não, continuem aí, persistam, isso não vai durar muito mais. Foi isso que disseram aos sauditas em 2017. Então, todos esses estados do Golfo, é impressionante como despejaram dinheiro, os catarianos, os sauditas, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Bahrein. Eles esvaziaram seus fundos soberanos para travar guerras sujas em nome das potências ocidentais e de Israel, na Síria, no Iêmen, e em qualquer outra coisa que você queira acrescentar a isso. Mas eles gastaram centenas de bilhões de dólares, centenas de bilhões. Na verdade, seria impressionante se soubéssemos qual foi de fato a conta total disso, digamos de 2011 até hoje. Passamos facilmente de $1 trilhão. Facilmente, se você pensar bem. E o que eles recebem em troca disso? Eles têm sorte de não ter democracia, nem de ser uma república árabe, porque se fossem já teriam sido tirados do poder há muito tempo. Mas como são monarquias, não prestam contas de nada do que fazem com o dinheiro do país. A Arábia Saudita, veja, Deus os abençoe, mas sabe, é um país que leva o nome de uma família. É. Isso é meio estranho se você parar para pensar. Se eu diria que sim. Não termina bem. Não termina bem. Quer dizer, olhe para a Rodésia, aquilo acabou sendo desmantelado. Mas enfim, só estou dizendo boa sorte para eles. Mas eles não parecem estar tomando decisões muito boas, de forma alguma. E vêm tomando decisões ruins de maneira consistente há muito tempo. Então não acho que seja bom, não é nada bom. Não, Patrick. Eu sei que você vem cobrindo, desde aquelas guerras sujas que surgiram em 2011, o que tem acontecido nessa região. E de muitas formas, os resultados da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, infelizmente, representam uma espécie de karma para muitos desses estados do Golfo que colocaram todo aquele dinheiro e, claro, todo o terror que veio junto com esse dinheiro em, sabe, simplesmente causar devastação
e cometer crimes de guerra contra sírios e iemenitas. E tudo isso fazia parte. A Líbia também fazia parte de toda aquela operação para desestabilizar a região. Agora, eles se encontram do outro lado de... Well, it's the same, Danny, with Lebanon. Bom, é a mesma coisa, Dani, com o Líbano. É a mesma coisa. A Arábia Saudita interfere muito na política libanesa. Injeta muito dinheiro em todos esses partidos políticos. Uma fonte legítima de renda para o Líbano é o dinheiro saudita injetado na política. E esse dinheiro, basicamente, é interessante como o sistema político libanês funciona, mas isso por si só daria algo para mapear. O dinheiro saudita entra para financiar esses vários partidos, segundo linhas sectárias. E aí esse dinheiro acaba, por exemplo, pagando franquias profissionais de basquete, que eles usam para mobilizar apoiadores segundo linhas sectárias. Ou no futebol, para mobilizar apoiadores da mesma forma. E tudo isso faz parte da política sectária no Líbano e também dos empresários que financiam todas essas outras coisas diferentes. Então existe todo um ecossistema ali, e há muita corrupção no Líbano. E a maior parte é dinheiro do Golfo sendo injetado, o que distorce totalmente a política libanesa. E eles têm isso. A Arábia Saudita ainda não consegue abrir mão de suas inclinações sectárias, pelas quais simplesmente não conseguem aceitar ter um governo, um país ou uma economia política dominados pelo Hezbollah ou pelos xiitas no Líbano, embora isso seja inevitável, da mesma forma que foi no Iraque também. Eles simplesmente não abrem mão. O que estão fazendo não é do interesse deles. E sabe, a questão é que eles vêm seguindo esse programa há muito tempo. E todos esses outros estados do Golfo também contribuíram para isso. Eles apoiam jihadistas, apoiam os ISIS e as Al-Qaedas do mundo, os Jolanis do mundo. Eles financiam tudo isso, pagam por todas as armas de fogo, pagam por todo o armamento. Os Estados Unidos fazem a aquisição, mas a Arábia Saudita, esses outros estados do Golfo e pessoas ricas desses países bancam a conta. Os Estados Unidos fazem as compras. Foi assim quando operaram as rotas clandestinas na Síria e fizeram isso por uns 10 anos. Gastaram bilhões e bilhões de dólares. Os Estados Unidos também gastaram dinheiro, mas não foi nada comparado ao que o Golfo gastou, incluindo o Catar. O Catar desempenhou um papel importante na desestabilização e na destruição da Síria como país. Tente entender isso, algo que beneficiou tanto Israel. E o Catar e a Al Jazeera supostamente são contra Israel. É meio estranho. Mas essa estranheza define a região. E por que isso é importante? Porque agora todo aquele programa foi basicamente tornado meio inerte. E por quê? Porque o que o Irã fez agora não pode ser apagado. Não pode deixar de ser visto. Os iranianos enfrentaram os Estados Unidos e Israel. Eles foram atacados ilegalmente e foram atacados preventivamente pelos Estados Unidos e por Israel, um muçulmano. Então é preciso ver isso num texto no Condá, uma global, do mundo muscala global. Este é um país muçulmano. Ser sunita ou xiita não vem ao caso. Mas eles se levantaram. Eles se levantaram e agora estão na ofensiva contra os Estados Unidos. Ou pelo menos estão ditando os termos, e na prática, muito perto de expulsá-los da região, das bases nesses estados do Golfo, muito ricos, fortes, poderosos e influentes. Então a mensagem em todo o mundo muçulmano sobre o que o Irã está fazendo transcende a divisão sectária. E isso não pode deixar de ser visto. Isso não pode ser desfeito. Isso é histórico. Isso agora ficou marcado nos livros de história. E isso vai ter um efeito transformador sobre esse programa sectário que vem sendo conduzido e totalmente apoiado, alimentado, sustentado e incentivado pelos Estados Unidos, pelos britânicos e por todos os outros, desde que o petróleo foi descoberto no Oriente Médio. E todo esse programa agora chegou ao fim.
Porque a narrativa, essa narrativa sectária, não é tão forte quanto a narrativa imperialista que o Irã acabou de virar de cabeça para baixo. Porque o paradigma imperialista e anti-imperialista é universal. Ele pode ser universalizado globalmente. E essa ética universal, esse imperativo moral que diz que precisamos defender e apoiar o povo palestino e outros povos oprimidos ao redor do mundo, isso é universalizável. E isso não importa. Pode estar no mundo cristão, pode estar no mundo islâmico, pode até estar entre ateus, não importa. Pode estar entre comunistas. Isso está presente em toda a esquerda, no movimento dos não alinhados, no mundo islâmico, no mundo cristão, não importa. E isso está dissolvendo o projeto sectário que os Estados Unidos e Israel têm. Esse tem sido, de certa forma, o modelo deles, basicamente dividir para conquistar no Oriente Médio. Foi assim para os britânicos e depois também para os americanos. Então, o que os americanos e os israelenses fizeram com o Irã e a forma como o Irã respondeu está dissolvendo esse programa, esse modelo que vigorou por muito tempo. Então, esses estados do Golfo estão realmente expostos, porque vinham fazendo isso com total apoio e incentivo dos Estados Unidos. Eles sabem disso desde a formação dos Mujahideen, no Afeganistão, passando por todas essas outras guerras sujas e também pela duvidosa guerra global ao terror. Tudo isso foi exposto. O Irã expôs tudo isso. O Iêmen também fez a sua parte para expor tudo isso. Eles tentaram implantar a Al-Qaeda no Iêmen, a Al-Qaeda na Península Arábica, a AQAP. Vocês se lembram dessa marca? Era muito popular. Eles tentaram fazer isso e foi um fracasso total. Um fracasso total. Tudo aquilo foi para amolecer e enfraquecer certas regiões e áreas tribais, antes da guerra de 2015 que estava por vir. Foi só isso. Esse era o objetivo inteiro. E agora todo mundo consegue ver. Agora está tão descaradamente óbvio. E isso realmente enfraqueceu todos esses clérigos wahhabistas fanáticos que a Arábia Saudita vinha pagando, alimentando e injetando dinheiro. Esses clérigos radicais ficam despejando essas diatribes 24 horas por dia, em centenas de canais via satélite, constantemente, 24 horas por dia. E depois pagam por mesquitas radicais no mundo todo, inclusive na Europa. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos, dos britânicos, dos franceses e de outros países usam isso basicamente para recrutar possíveis informantes e outros ativos que depois podem redistribuir para a Síria e sabe-se lá para onde. E eles vêm jogando esse jogo e reciclando essa agenda tóxica há tipo décadas. E sabe de uma coisa? Agora tudo foi exposto, porque tudo funcionava com base num programa sectário. Foi assim que recrutaram combatentes para ir à Síria, principalmente seguindo linhas sectárias. Assad é um infiel, um alauíta. Ele está brutalizando os sunitas da Síria, e os capacetes brancos estão salvando essas pessoas das bombas de barril de Assad. Toda essa propaganda foi criada, antes de mais nada, para alimentar o recrutamento de centenas de milhares de combatentes radicais que entravam e saíam da Síria ao longo daquela década, para devastar e destruir e, no fim das contas, fazer o que aconteceu com este país. E os estados do Golfo estavam bancando tudo isso. Israel ficou ali sentado em segundo plano. Não precisou pagar um centavo por isso. E eles são os beneficiários disso. Veja, eles acabaram de fazer várias outras incursões nas colinas de Golã, ampliando sua ocupação, a ocupação ilegal da Síria, e não vão devolver isso. Para os israelenses, eles acreditam que aquele território é deles, que estão pegando o que é nosso. Essa é a atitude deles. E era disso que se tratava toda a campanha para derrubar Bashar al-Assad. Era para Israel. Então, pessoas como Mehdi Hassan, que basicamente estavam na linha de frente de todo aquele movimento de Assad tem que sair, e Assad, essas pessoas que são pró-Palestina até a raiz, todas elas, todos esses liberais ocidentais na mídia e em organizações ocidentais, serviram aos interesses de Israel por 10 anos, porque essa foi a maior vitória estratégica de Israel, o colapso da Síria.
was the collapse of Syria. That was the thing that was really Essa foi a coisa que realmente tornou tudo possível. Eles não estariam no Líbano agora, da forma como estão, se aquilo não tivesse acontecido. Isso é um fato. E o Irã não teria sido atacado por Israel e pelos Estados Unidos se a Síria... Estou dizendo, todas essas coisas estão conectadas. Você não pode atacar o Irã antes de derrubar a Síria e encurralar o Hezbollah. Eu disse isso lá em 2012. Lembro que eu estava em um programa russo. Vou ter que procurar o vídeo, vou enviar o vídeo para você. Eu literalmente expus isso em 2012. E é só lógica, porque quando você vê que a região está interligada em termos da resistência, entende que não pode avançar sobre C sem eliminar A e B primeiro. E esse era o objetivo de Israel. E eles conseguiram. Então, o que os Estados Unidos ganham com tudo isso? So what does the US get from all this? That's the question. This hasn't been good for Essa é a the US questão. empire, Danny. Isso não foi bom para o Império dos Estados Unidos, Dani. Quer dizer, algumas pessoas vão dizer, como você pode dizer que o rabo abana o cachorro? Sabe, Israel é um representante e um ativo dos Estados Unidos na região. Ok, isso pode ser verdade até certo ponto. Mas perder 20 bases e ser expulso do Golfo Pérsico, como isso serve ao grande império dos Estados Unidos? Não é um representante muito bom, que te arrastou para essa situação. E, basicamente, você está sendo expulso da Ásia Central e da Ásia Ocidental. Não é nada bom. Então, quer dizer, isso meio que encerra esse debate pelo qual muita gente fica discutindo no espaço dos podcasts alternativos, que é, Israel é apenas uma ferramenta do Império Americano ou o rabo abana o cachorro? Ok, as duas coisas são verdade. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. O velho debate de sempre. Os dois têm... As duas coisas são verdade, mas o que importa é qual delas é mais dominante em termos políticos, porque qual delas influencia as decisões de política externa dos Estados Unidos. E eu diria que Miriam Adelson e o lobby israelense, ao despejarem $600 milhões na última eleição para cadeiras republicanas, incluindo a presidência, não estão fazendo isso só por diversão. Eles certamente esperam poder escolher todo o gabinete e as pessoas que definem as políticas nos Estados Unidos. E esse gabinete vai definir políticas, e estamos vendo essa política agora. Portanto, dizer que Israel, a cauda, não está abanando o cachorro, não é um argumento sério. E acho que há pessoas que fazem esse argumento. Mas, coincidentemente, muitas delas não passam muito tempo em Washington ou nos Estados Unidos para entender o quão poderoso e dominante é o lobby israelense. Todo o ecossistema, que inclui a mídia, aliás, e o quanto ele é poderoso e dominante na política dos Estados Unidos. E isso chega às decisões de política e às decisões militares. Esse pequeno país comandou as Forças Armadas dos Estados Unidos, as Forças Armadas mais poderosas do planeta, comandadas por uma pequena faixa de terra do tamanho de Nova Jersey. Como isso é possível, honestamente? Mas aconteceu. Enfim, esse debate é interessante, mas para mim não há disputa nesse debate neste momento, sim. Eu me lembro de 2012, quando começaram a sair relatos de que, como você estava dizendo, Israel recebeu tudo isso praticamente de graça. E poderíamos até dizer que recebeu dinheiro para fazer isso. Recebia enquanto fazia, porque os Estados Unidos aumentavam constantemente sua ajuda militar a Israel durante esse período. Mas eu me lembro de quando havia fotos e imagens das forças militares israelenses oferecendo. A única coisa que ofereciam a esses wahhabistas e a todas essas forças que os países do Golfo apoiavam, com assistência dos Estados Unidos, para destruir a Síria e a Líbia e transformar a região no que ela se tornou: atendimento médico nas colinas de Golã. Quero dizer, eram essas as pessoas que até muitas das facções e grupos pró-Palestina, sabe, apoiavam naquela época. Essas forças que Israel estava ajudando ativamente, no mínimo necessário, é claro. Forças da Al-Qaeda. Al-Qaeda forces. Sim, Al-Qaeda. Bem, na verdade, Danny, os israelenses fizeram mais do que isso.
Israel lançou consistentemente bem mais de 1.000 ataques aéreos contra a Síria naquele período, com aviões dos Estados Unidos, armas dos Estados Unidos, satélites dos Estados Unidos. Então nós pagamos por tudo isso. Os estados do Golfo desembolsaram provavelmente mais de $1 trilhão ao longo de uma década, além do que nós gastamos em custos auxiliares para apoiar tudo isso e defender Israel. A conta real de Israel, se você somar as contribuições dos Estados Unidos e dos estados do Golfo, porque os estados do Golfo estão seguindo os Estados Unidos e o que eles querem, então você vê, estamos falando que, se fosse preciso de fato emitir um cheque pelo custo de Israel conseguir o que quer e proteger Israel, sabe, na última década, isso daria bem mais de $1 trilhão. Seria de pelo menos $1,5 trilhão. Então imagine se você tivesse que emitir publicamente esse cheque e transformar isso em política. Nosso orçamento para Israel vai ser de $1,5 trilhão. Quem concordaria com isso? Ninguém. Mas isso fica diluído em todas essas diferentes guerras por procuração, todas essas guerras sujas e operações clandestinas. Então ninguém consegue somar tudo direito, e a prestação de contas nunca chega. Mas é impressionante o que os Estados Unidos gastam. Todas aquelas bases, o orçamento de todas aquelas 20 bases que foram destruídas pelos iranianos, o custo operacional anual, ano após ano, tudo isso é para defender Israel. Não é para defender o petrodólar. Era antes de 2000 ou antes de 2010, digamos. Mas, na verdade, tudo isso serve para dar ao Estado de Israel um enorme perímetro de profundidade estratégica e depois projetar poder e atingir os inimigos de Israel, as pessoas que Israel quer neutralizar e destruir. Então todo esse custo é algo de deixar a mente perplexa. E é mais do que essa pequena esmola de $4 bilhões por ano em ajuda militar a Israel. Isso não é nada. É só o custo que se exibe publicamente. Todos os outros custos, a infraestrutura embutida, os custos auxiliares das contribuições do Golfo, assim como a guerra contra o Iêmen, 100%. Essa é uma guerra israelense. 100%. Essa é uma guerra israelense. Então a Arábia Saudita está basicamente fazendo o trabalho de Israel ao atacar o Iêmen, porque o Iêmen é uma ameaça direta e absoluta a Israel, em termos de suprimentos, navegação, economia, e até mesmo em termos de conseguir atingi-los e responder. E assim os iranianos e os iemenitas estão dizendo abertamente: estamos defendendo o povo palestino. Vocês precisam se retirar de Gaza, precisam parar o genocídio. Caso contrário, vamos continuar atacando vocês. Então essa é a política do Iêmen. É uma política claramente contra Israel. Portanto, se a Arábia Saudita está atacando o Iêmen, está fazendo isso em nome de Israel, muito claramente. E se está sendo instigada pelos Estados Unidos, Israel está por trás dos Estados. Israel está por trás dos Estados. Os Estados Unidos estão dando esse empurrão, mas quem está por trás da América? Israel. Você não pode, basicamente ninguém pode dizer que não é esse o caso. Toda essa farsa dos acordos de Abraão é para Israel, e os Estados Unidos estão impondo isso. Eles estão pressionando a Arábia Saudita a assinar os acordos de Abraão. Então ninguém pode argumentar que Israel não está microgerenciando e direcionando a política dos Estados Unidos na Ásia Ocidental, porque está 100% sem dúvida nenhuma. E os Estados Unidos perderam uma enorme posição imperial por causa dessa aventura mal calculada. Dani, se você listar as perdas dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e no Oriente Médio por causa dessa guerra, que eles travaram ostensivamente em nome de Israel, talvez um pouco em nome do Império Americano, mas se você listar o custo disso, isso destrói o argumento de que Israel é apenas um representante indefeso do Império Americano. Sinto muito. Isso simplesmente destrói esse argumento. Já não é mais um debate sério. E para mim é desconcertante como as pessoas ainda ficam meio sem saber o que pensar sobre isso. Quer dizer, eles eram uma cabeça de ponte do imperialismo anglo-americano britânico e dos Estados Unidos no Ocidente.
Mas em algum momento deixaram de ser uma cabeça de ponte, e essa cabeça de ponte passou a ditar a política. Então a situação se inverteu, e agora isso é um passivo. O rabo, basicamente, virou um carcinógeno turbinado e agora ameaça a vida do cachorro. É tão grande e tão tóxico que ameaça, o rabo ameaça. Representa uma ameaça existencial à vida do cachorro, ao bem-estar do cachorro. Essa é a verdade. The well-being of the dog. That's the truth of it. Sim, sim. E sabe, eu sempre gosto de não sei quem fez isso. É muito engraçado. Mas sabe, quando você tem, isso é assustador. Sim, é esse grupo de amigos, pessoas, esses tipos de... Quer dizer, eu gosto de ver, sabe, claro, o pessoal da mídia, Loomer e Fuentes, seja lá quem for. Mas sabe, quando você pensa em Trump, a turma do Epstein, ele pode estar morto, mas as pessoas que ele enredou, por assim dizer. E depois Netanyahu, sabe, eu gosto de pensar nisso exatamente como você colocou, Patrick. E aí estão as pessoas que de fato exercem esse tipo de poder. Elas podem estar erradas nisso, podem estar destruindo a presença real dos Estados Unidos na Ásia Ocidental, mas elas enxergam os interesses de Israel, enxergam essas políticas como benéficas para elas, acham que vão sair ganhando muito, e em alguns casos vão mesmo, especialmente no curto prazo. É assim que eu vejo. Tem uma coleira em volta do pescoço do cachorro. So that's how I see it. It's like they're, it's the dog is there's a leash around the dog, and the tail is. E a cauda tá abanando o cachorro, matando o cachorro. E depois há a coleira, ou seja, as pessoas que apoiam esse tipo de força. Vou colocar essa imagem de volta na tela. Pode colocar essa imagem de volta na tela? Só quero fazer um comentário aqui. Na verdade, a camisa que o Trump está usando ali é muito legal. Ele nunca usaria uma camisa assim. Exageraram completamente no senso de moda dele ali. Winsome, ein tarin difícil sen, tan small. Trump would never wear a shirt that cool. Trump jamais usaria uma camisa tão estilosa. É bem aquele estilo de camisa de boliche dos anos 70. É senso de moda demais para esse cara, pro Trump. Embora ele seja um pouco chegado ao Trump, um pouco encantado demais com a Laura Loomer. Isso é levemente preocupante, mas sim. Bem, é uma boa referência ao, acho que, ao momento de conversão da Laura Loomer, em que ela, de repente, está agindo como uma espécie de embaixadora dos nazistas ucranianos, depois de ter sido, acho eu, a embaixadora israelense dos nazistas de Israel. Mas certo, Patrick. Bem, este foi um ótimo programa. Todo mundo precisa saber que seu canal no YouTube, T-First Century Wire, e seu Substack estão na descrição do vídeo abaixo. Todo mundo deve clicar no botão de curtir antes de sair, porque isso ajuda a impulsionar o programa antes de conferir o que está na descrição do vídeo. E claro, todos os links deste programa estão na descrição do vídeo. Patrick, algum comentário ou alguma palavra final antes de encerrarmos por aqui? Não, muito obrigado, Danny. Agradeço a conversa. Então sim, estamos num intervalo muito interessante neste momento e vamos ver quanto tempo isso dura. Mas de qualquer forma, esperamos que seja um preâmbulo produtivo para talvez haver alguma paz e estabilidade na região. É por isso que estamos rezando e torcendo. Então esperamos para ver como isso se desenvolve. É disso que se trata. Certo, pessoal? Deixem o like antes de sair. Amanhã eu volto, dia 11 de agosto, à 13h, horário do leste dos Estados Unidos, com o coronel Lawrence Wilkerson. Vejo vocês lá para mais uma atualização. E deixem o like, confiram o trabalho do Patrick. Tem alguns superchats que vou colocar na transmissão. Muito obrigado, Helpful Ham. E muito obrigado, IDF Kills Children. Certo. Eu adoro esse nome de usuário. Embora eu não adore a realidade por trás dele. Mas certo, pessoal. Vejo vocês amanhã, dia 11 de agosto, à 13h, horário do leste dos Estados Unidos. Até a próxima. Tchau, tchau. August 11th, 1 p.m. Eastern Time. Until next time. Bye-bye.